pessoal, então esse aqui é o próximo vídeo sobre como vocês vão fazer esse exercício aqui, tá? Decodificando marcas. Atenção, todas essas atividades elas são importantes para questões de análise mesmo, tá? É importante que se faça para que vocês possam ter mais subsídios intelectual sobre as marcas concorrentes, para vocês estarem criando as ideias de vocês, tá? Então, o objetivo de todas essas atividades e exercícios é para essa finalidade, para vocês tomarem como referência o que tem no mercado, o que tem o que foi desenvolvido design gráfico na área de vocês, de cada um de vocês. Então, de novo aqui, eu estou com o exercício do estudante Raimundo Lins, que é sobre a área dele, que é o mundo da beleza, né, salão de beleza. Então, esse exercício, cada uma dessas marcas é sobre essa área, a área dele. Então, vocês vão utilizar esse arquivo aqui e enviar a tarefa aqui nesse ícone vermelho aqui, rosa, né? Esse arquivo ele vai estar em PPT e aí vocês podem estar salvando, salvem em PDF, que facilita muito a minha vida. Vocês vão estar utilizando como referência os slides da aula 13, tá? Sistema de identidade visual, que são esses slides aqui. Aí aqui na página 11 começa a atividade, tá? E essa atividade ela é sobre os elementos que compõem a marca, a identidade visual. Aí a gente vai ter o logotipo, que é a palavra, a tagline, que é a assinatura, né, que compõe aí a assinatura visual. Nós vamos ter o símbolo. Então, são esses 3 elementos que vocês vão analisar quando vocês forem procurar as marcas concorrentes. Podem estar utilizando as 3 marcas anteriores, da atividade anterior que vocês fizeram também. Aí aqui a gente tem 2 exemplos de marca que tem logotipo, símbolo e tagline. Não necessariamente todos, ou o que vocês forem fazer vai ter que ter todos os 3 elementos. Tem marca que tem apenas o logotipo, o nome, né? O nome da marca. Aí aqui ele colocou alguns exemplos, tá? Nessa página do exercício. Aí vocês vão mais adiante, aí vocês vão se deparar com outras, com as classificações da marca. Aí a gente tem aqui, ó, marca com palavras, monograma, emblema, pictórica, abstrata e marca com personagem. Então vocês vão procurar no Google. Se ficar muito difícil, vocês digitam no ChatGPT. Aí pode digitar o comando ChatGPT, né? Liste ou sugira marcas de salão de, por exemplo, né, foi o que nós usamos, de salão de beleza em Porto Velho. Aí começa em Porto Velho, Rondônia e Brasil e depois mundo. Salão de beleza de marcas com logotipo e símbolos com palavras. Aí, às vezes, o chat GPT não vai saber o que é um monograma, não vai saber o que é um emblema, tá? Então, aí vai ser uma análise de vocês. Então, vocês já coloquem assim no comando, de uma forma geral, para vocês poderem analisar. E se ficar muito difícil encontrar só em Porto Velho, aí vocês abrangem para Rondônia, abrangem para o Brasil e abrangem para o mundo, tá? Então, o ChatGPT ele é só uma ferramenta para demonstrar, para, na verdade, dar um suporte, né, um apoio, porque às vezes a gente está com o processo criativo limitado. E aí você digita lá no comando do ChatGPT, liste empreendimentos, né, relacionados com o salão de beleza, né, como exemplo. E aí ele vai listar vários empreendimentos e aí você vai pegar o nome, colocar no Google e extrair a marca, né? Copiar e colar no arquivo, tá? Então, um exemplo de cada uma delas. Novamente, vocês vão utilizar o slide
considerando o conceito de cada uma do que se está pedindo aqui, né? Marca com palavra, monograma, emblema, vai utilizar o conceito e vai aplicar na pesquisa, tá? Então a gente tem aqui, ó, marcas com palavras. Aqui a gente tem um exemplo, Google. Lembrando que não é qualquer segmento, é no segmento que você está trabalhando a sua proposta de marca, de criação de logotipo e símbolo, tá bom? Então, no caso do estudante Raimundo Lins, ele utilizou exemplos de salão de beleza. Então, ele fez isso em todas as páginas do exercício. Tudo aqui é salão de beleza ou espaço de beleza, tá bom? Então, vocês vão fazer isso com o segmento da área de vocês. Aí aqui tem o conceito de monograma, tem o conceito de emblema, marca pictórica, tem vários exemplos, tá? E vocês vão se apropriar desses exemplos para criar para fazer o exercício de vocês, tá bom? Aqui eu tenho outras partes, né, do exercício. E aí vocês vão utilizar outros slides. Eu tenho aqui o slide da aula de, por exemplo, tem um slide aqui da aula de projetação não, de projetação não, deixa eu fechar aqui. É o de métodos mesmo. Olha aqui, geometria e símbolo, nós temos aqui o slide que vai falar sobre as formas básicas. Não foi. Geometria e símbolo não foi. Tem que clicar aqui. Olha, então aqui a gente tem vários exemplos de formas, de desenhos, né, de símbolos utilizando forma geométrica, círculo, quadrado, triângulo. Então vocês vão se apropriar desses conceitos e buscar marcas do segmento de vocês que estejam correlatados com a área de vocês, tá? Então, utilizando aqui o exemplo do Raimundo Lins, ele encontrou esses exemplos aqui, 2 exemplos de cada, de marcas de estúdios de beleza, né, de salão de beleza, olha, que possui círculo, quadrado e triângulo. Então, vocês vão fazer isso da mesma forma com a área que vocês encontrarem. Se não encontrou de concorrentes, marcas concorrentes de Porto Velho, aí abrange para Rondônia, abrange para a região norte, abrange para o Brasil, tá? Mas o importante é que vocês compreendam o objetivo do exercício. E aí aqui nós temos o exercício voltado para a teoria da Gestalt. Aí você vai lá na primeira disciplina, deixa eu aumentar aqui para eu poder ter acesso à primeira disciplina, Fundamentos do Design Gráfico. Aí eu vou sair aqui, porque senão eu não vou conseguir. Fundamentos do Design Gráfico, a aula é sobre forma, o slide de forma. Aí aqui no slide de forma você tem esses ensinamentos, esses conceitos sobre a teoria da Gestalt. Aí nós temos o princípio da unidade, da unificação. Esse princípio da unidade, a diferença do princípio da unidade é que ele vai englobar apenas um conceito, que é o próprio princípio da unidade, em que eu preciso de pequenas partes para compor esse todo aqui, senão ele não vai ter significado. No princípio da unificação, eu vou utilizar diversos conceitos da Gestalt. Então, ele vai estar relacionado com que conceitos que eu usei
num único símbolo. Então aqui eu vou ter o princípio do fechamento, eu vou ter o princípio da continuidade, e são vários princípios da Gestalt em um único símbolo. Essa é a diferença. Aí nós vamos ter o princípio do fechamento, e aqui ó, a gente tem o exemplo da atividade, do exercício do Railins, né, do estudante. Então a gente tem o princípio de unificação com vários conceitos da Gestalt aqui, né, em apenas um símbolo. Aqui a gente tem o princípio do fechamento, o princípio da continuidade, o princípio da segregação da forma. Aí aqui nós temos o princípio da semelhança, onde todos os elementos eles são iguais. O princípio da unidade, onde cada uma dessas partes elas compõem um todo. Se você tirar uma dessas partes aqui, apenas uma, pode ser que o símbolo não tenha significado. Aí a gente tem aqui o princípio do fechamento, dessa flor aqui, que o cérebro ele tende a fechar os elementos, mesmo que tenha essas pequenas rupturas. O princípio da proximidade, a gente tem os elementos aqui, esses corações que vão compor o cabelo dessa boneca aqui. O princípio da continuidade, nós temos essa linha aqui que vai compor de forma contínua esses dois elementos, né, o coração e o D de delas, estudo de beleza. Nós temos aqui o princípio de segregação, no caso, segregação tanto da forma quanto da cor. A gente tem aqui essas duas cores, né, o azul e esse roxo. Então esse roxo ele se destaca aqui em relação ao azul. Isso tudo são princípios da teoria da Gestalt. Aí nós vamos ter aqui o próximo exercício, que é a teoria geral dos signos. Na teoria geral dos signos, então voltando aqui, perdão pela quebra aí do vídeo, nós temos aqui a teoria geral do signo. Esse conteúdo nós vamos exemplificar aqui nesse slide aqui, deixa eu ver, eu acho que é o slide 13. Não, slide 10. É o slide 10 ainda. Aqui na página 20. A teoria geral do signo. Onde o signo é a representação gráfica. É o que a gente vai trabalhar. O signo ele pode ser ícone, índice e símbolo, tá? Então, esses três elementos aqui pode ser um signo. Então, o que nós vamos trabalhar é o símbolo para representar a nossa marca, vamos dizer assim, né? E aí, o objeto é o que está sendo representado no signo. E o interpretante, ele corresponde com o que é produzido no conhecimento, na mente, né, do observador. Então, nós temos esses três elementos aqui. Aí aqui na atividade, o nosso estudante, ele escolheu a marca do salão SBIM e o signo, que é esse símbolo aqui da borboleta, é a representação do objeto real, que é uma borboleta. Aí ele colocou aqui a imagem da borboleta. E o interpretante é aquilo é o que significa para o espectador, para o cliente. A borboleta, ela representa o que para os clientes, né? O que vai representar? A transformação. Ela aqui, com as asas abertas, ela vai significar transformação da beleza. Já aqui na última parte do exercício, corresponde com a seleção do ícone, índice e do símbolo. O símbolo de cabelo sedoso, né? A gente utilizou esse exemplo aqui, né? O estudante utilizou esse exemplo da vela. Mas o ícone e o índice, se ficar muito difícil de encontrar
um desenho de ícone de cabelo sedoso, aí você pode colocar uma foto. Da mesma forma que no índice, se ficar muito difícil de encontrar o efeito de cabelo sedoso, como nesse símbolo aqui a gente tem um índice, que é o efeito do cabelo sedoso utilizando os produtos Wella. Aí você só escreve aqui o que seria o índice, que é o cabelo sedoso, que é o efeito que o produto faz no cabelo. Porém, ícone, índice e símbolo são representações gráficas, tá? Aqui a gente tem um exemplo da Gillette. Gillette é a marca Gillette, né? Não esse produto aqui, que é a lâmina de barbear, né? Isso aqui é a lâmina de barbear e Gillette é a marca, é o nome do produto. O ícone é a representação gráfica do produto. Pode ser representação gráfica do produto. Poderia ser ele desenhado, vetorizado. E o índice é a representação do indício que esse produto faz. No caso, a Gillette, ela faz um corte. Então, nós temos aqui, ó, bem aqui, ó, no G e no I, o corte que essa Gillette faz. Esse é o índice. No exemplo do nosso colega Railins, ele poderia ter colocado esse símbolo aqui também, né? Poderia ter colocado apenas essa parte aqui do símbolo, que é o índice. Significa que esse cabelo, nesse formato aqui, com essas ondas perfeitas, vamos dizer assim, né? Bem definidas, significa que é um cabelo sedoso, que foi utilizado os produtos Wella e que me gerou esse resultado. Ele poderia ter colocado apenas esse indício aqui, recortado e colado aqui, mas pode ser considerado também da forma como que ele fez aqui, cabelo sedoso. E o ícone poderia ser também esse mesmo símbolo aqui, mas eu também vou considerar a própria imagem do objeto. Isso aqui é o objeto, mas eu também posso considerar como ícone, tá? Mas o ícone, o índice e o símbolo são representações gráficas muito parecidas. Então, essa é a atividade, tá? Vocês tomem nota dos slides que vocês vão usar, que é o slide 10 para essa atividade e o slide 13 aqui. Não, a aula do slide 1 e a aula do slide 13. Deixa eu entrar aqui no slide 13. Aqui, sistema de identidade visual, que ele vai falar sobre as marcas, tá? Então são esses 3 slides para vocês estarem utilizando para essa atividade decodificando marcas. Aí fez o exercício todo, né, coletando as imagens, coloca o nome de vocês, salva em PDF e envia no AVA, tá? No AVA da disciplina. Da atividade decodificando marcas, que é esse aqui.